Pode gravar. Gravando? Bom dia para o senhor. Bom dia, senhor presidente. Como é que é o nome do senhor? Luciano Mapa de Vasconcelos. O senhor é brasileiro? Brasileiro, casado, agropecuarista. O senhor é parente de algum dos acusados ou de alguma das vítimas? Não, senhor. O senhor se compromete a ser verdade? Totalmente. Então, deu advertido, se fizer afirmação falsa, calar o da verdade, poderá ser processado por falso testemunho. Dada a palavra ao Ministério Público e aos assistentes de acusação. Muito obrigado, doutor. Senhor Luciano, bom dia. Bom dia. O que pese já feita essa pergunta ao senhor, eu vou repeti-la. O senhor conhecia o advogado doutor Marcos Aprígio? Sim, conhecia muito. Consta no processo que vocês eram bem próximos. É de fato isso? É fato. Eu fui o primeiro cliente dele, fui padrinho de casamento dele. Perfeito. Sou padrinho de... Certo. Sou padrinho de batismo do filho dele, 5 anos. Perfeito. O órfão. Perfeito. Tem informações no processo que o senhor era proprietário de terras na região próxima àquela em litígio. O senhor pode nos relatar a respeito desses fatos, dessas terras que o senhor era proprietário até o momento em que o senhor vendeu? Pois não. Cerca de 2003, eu fui procurado por um proprietário de uma terra que estava sendo executado já em fase de adjudicação pelo Banco do Brasil. Era uma fazenda grande, e ele pediu que entrasse em contato do Banco do Brasil para comprar essa terra do Banco do Brasil e acertar alguma coisa com ele. Desculpa interrompê-lo. Quem era esse proprietário? Chamava-se Mário Zinato Santos. Eu pedi a ele que ele mesmo negociasse com o Banco do Brasil, quando tivesse todos os valores acertados, que eu teria interesse, então, de acertar com ele. Então, isso ficou definido, eu paguei diretamente ao Banco do Brasil a dívida dele e paguei um saldo a ele. Após adquirir essa terra, comecei a desbravar a terra, a plantar, e tinha como vizinho uma área que a família Castelli e um sobrinho dele, um sobrinho do senhor Ney Castelli, é quem administrava. Procurei inicialmente ter uma boa vizinhança, tinha uma cerca caída, eu comecei... O senhor se lembra o nome dessa fazenda dos vizinhos Castelli? Eles chamavam de Fazenda dos Netos. Tinha uma cerca caída, eu comecei a refazer a cerca e fui com minha esposa na sede da Fazenda dos Netos, me apresentar e falar que estava refazendo a cerca que estava caída. Não fui muito bem recebido, fui recebido com uma certa antipatia e, por conta disso, não os procurei mais. Passado algum tempo... Quando o senhor fala não foi bem recebido por quem na família Castelli e exatamente o que o senhor quer dizer com isso, de não ter sido bem recebido? Eu cheguei com minha esposa, totalmente descontraído, para me apresentar como vizinho e explicar que estava refazendo uma cerca que era muito antiga, estava podre, estava caída, e estavam o senhor Ney Castelli, o irmão dele, o senhor Venildo, e acho que o sobrinho estava, chamado... o filho do Venildo, e estavam as esposas. Imagino que as 3 mulheres que estavam lá, as 3 senhoras que estavam lá, eram as esposas dos 3. Fui recebido antipaticamente, sabe? Não teve assim um ambiente afável, como um vizinho que está chegando para se apresentar de forma, tentando ser simpático e ser um bom vizinho. Entendo. Eu vou perguntar ao senhor, porque se fala muito nos autos em nome de uma pessoa chamada Robert Vipisch. O senhor pode me, caso conheça, explicar qual é, em primeiro lugar, a pronúncia correta do nome dele? Roberto Vipisch. Vipisch. Sim. O senhor o conhecia? O senhor Roberto Vipisch eu conhecia como agricultores antigos do Brasil, também o conheciam. Ele foi quem introduziu a soja no sul do país, ele foi fundador das cooperativas no Paraná,
as grandes cooperativas que surgiram. Ele foi o fundador do terminal de grãos para exportação do Porto de Paranaguá. Ele, quando terminaram as obras de Itaipu, ele, através das cooperativas que ele presidia, ele adquiriu uma grande área em Mato Grosso do Sul e contratou essas pessoas como cooperados, levou essas pessoas como cooperados para começar a plantar soja no Mato Grosso do Sul, que depois se expandiu também para o restante de Mato Grosso. Também foi um dos pioneiros a plantar soja na Bahia, justamente nessa fazenda que depois eu conheci como Fazenda dos Netos. Tá? Então, ele foi deputado estadual, deputado federal e foi senador da República. Perfeito, tá, muito obrigado. Consta que havia uma disputa judicial entre os Castells e o Roberto Vipich por conta dessa terra. O senhor tem conhecimento desse fato? Inicialmente, eu não conhecia essa situação. Não é? Quando eu fui me apresentar, quando eu adquiri essa fazenda ao lado dessa chamada Fazenda dos Netos, eu não sabia dessa disputa. Posteriormente, assim que eu fiz um negócio com o Banco do Brasil e o antigo proprietário, umas pessoas, um advogado me procurou e entraram com uma ação contra mim na comarca de São Domingos, tentando criar um litígio para essa área que eu havia adquirido. Já através do Marcos Chaves e do Frank Alessandro Carvalhais, fizemos pesquisas e verificamos que existiam indícios de falsificação de assinaturas e procurações nos documentos que estava usando contra mim. E quando esse advogado me procurou, deixou um contato, esse advogado já é falecido, não me recordo o nome dele, mas era o advogado senhor Jair Perim, ele deixou o telefone e eu liguei para ele e falei que precisava conversar com ele. E mostrei para ele toda a documentação de uma falsificação, uma procuração com assinatura falsificada totalmente... Desculpa te interromper mais uma vez. O senhor mencionou o nome do Jair Perim. Exato. Jair Joãozinho Perim. Exato. Né? Isso. Consta nos autos que ele teria proposto inicialmente uma ação. Havia confusão entre a propriedade dele e a propriedade dos Castelli, só que esse Jair, ele era conhecido na região como um grande grileiro de terras. Isso é verdade? É verdade, tanto que ele entrou com essa ação contra mim e através dos meus advogados, descobrimos que tinha procuração falsificada e mais a assinatura falsificada era uma pessoa que tinha desaparecida. Chegamos a entrar em contato com a viúva dessa pessoa desaparecida e quando eu confrontei o advogado, o senhor Jair Perim, com toda essa situação que nós havíamos levantado, ele me propôs um acordo de encerrar a ação contra mim e continuaria com essa ação somente contra o Roberto Vipich. Aí eu passei a tomar conhecimento que o doutor Roberto Vipich também tinha uma ação em litígio com o Jair Perim, já em função dessa fazenda chamada Netos, que o doutor Roberto Vipich chamava de Rainha da Serra. Essa fazenda do Jair Perim é a mesma adquirida pelos Castelli? Qual que é a relação dos Castelli com Jair Perim? O Jair Perim, ele teria inicialmente vendido uma documentação de Goiás para os Castelli e depois os Castelli arranjaram uns títulos do estado da Bahia, que ficavam na margem direita da BR, que vai de Brasília para Salvador. Não é? Esses títulos eram todos retangulares e quadrados, e ficavam todos à margem, cada título desse margeava a BR. Esses títulos foram transplantados para a margem esquerda da rodovia e passaram para poder compor a situação física da estrada, da área, foram modificados, passaram a ser alguns trapezoidais, outros triangulares. Então, foi uma falsificação bem mal feita. Sabe? Deixa eu explicar, eu compreender bem, porque assim, esse depoimento tem por objetivo demonstrar os fatos aos jurados. Né? Quando o senhor fala que eles foram transplantados, o que exatamente o senhor quer dizer com isso? Eram os títulos que estavam do lado direito da margem da rodovia e foram levados, assim, em termos de mapa, né?
em termos de mapa, eles foram tirados da margem direita e foram levados para a margem esquerda. Como eles não combinavam, não poderiam ficar todos à margem da rodovia, na beira da rodovia, eles teriam que ir da rodovia até o fundo da fazenda, que seria a serra, né? Então, foram feitas modificações individuais em cada título deles para compor a área toda de 2.000 e poucos hectares. Para eu compreender bem, então, a partir desses transplantes ilegais, no momento em que se faz a medição da rodovia, até chegar à metragem correta, isso significava haver sobreposição de terras. Sobreposição de terras. A terra que seria a matrícula, né? O título que seria do Dr. Roberto Vipiche, um título de Goiás e mais esses outros que foram utilizados também pela família Castelli. Então, eles, na realidade, ficaram com 2 títulos, né? E essa aquisição foi dos títulos da Bahia, eu não sei de quem foram adquiridos, mas possivelmente nas escrituras constam. Mas esses títulos de Goiás teriam sido adquiridos do senhor Jair Perim. Jair Perim é esse grileiro. Então, o porquê do Dr. Roberto Vipiche ter entrado nessa confusão, né? Nessa situação desse processo? Eu tinha muita admiração, como já falei anteriormente, pelo Dr. Roberto Vipiche, e, casualmente, eu fiquei conhecendo fisicamente, né, pessoalmente, num hotel numa cidade próxima, na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Fui apresentado a ele e falei para ele, olha, só tem uma situação do lado, o grileiro que tentou agir contra mim, eram títulos todos falsos, e ele retirou, desistiu da ação contra mim, mas é o mesmo que tem ação contra o senhor. E se o senhor quiser, eu posso pedir aos meus advogados, que ele tem contato com os seus advogados, para ele passar todas as informações do processo para ver se ele ajuda. Foi nesse momento que o senhor indicou o doutor Marcos Aprígio? Não. Posteriormente, 1 ou 2 anos depois, o doutor Roberto Vipiche me ligou, que estava já em contato com o doutor Marcos, mas que ele queria que eu os indicasse como advogados dele, se eu poderia conversar com o doutor Marcos. Então, eu conversei com o Marcos e o Frank participando, e eles passaram, então, a ser advogados do doutor Roberto Vipiche nesse processo. Entendi. Assim, o senhor, de alguma forma, respondeu, mas eu quero ir um pouco além nessa pergunta. Havia algum motivo especial para o doutor Marcos ser indicado para essa ação? Competência. O doutor Roberto Vipiche tinha um advogado em Correntina e tinha uma advogada em posse, que não eram tão familiarizados em questões jurídicas, e sem querer denegrir a imagem desses advogados, já inclusive não me recordo o nome, mas são pessoas boas e tudo mais, mas a competência dos 2 advogados, do Frank e do Marcos, especificamente, né, até nessas questões, o Marcos era considerado, e é considerado hoje, um jurista, pessoa que escrevia muito fácil, muito resumida, uma gramática perfeita e sem, digamos assim, encher uma petição, encher o processo de coisas inúteis, né? Então, ele era muito objetivo, juízes tinham fácil entendimento, lendo petições muito práticas. Perfeito. Né? Então, por respeito ao doutor Roberto Vipiche, eu tinha pedido que eles passassem as informações do meu processo, e ele se entusiasmou e achou que precisava realmente ter advogados mais ligados a essas questões, né, no processo. Mais especialista. Então, eu apresentei, eles fizeram o contrato e o doutor Roberto deu procuração para os 2 advogados. Perfeito. Então, eu posso concluir que a indicação do doutor Marcos se deu em razão da sua competência na área. Não tenho dúvida. E o doutor Frank também, eles trabalhavam sempre juntos. Exatamente. Só mais alguns esclarecimentos, né? Consta que haviam 2 ações, uma de reintegração de posse e outra de manutenção de posse. O senhor sabe dessas 2 ações?
Isso é até uma coisa interessante, né? Uma coisa meio inexplicável. Existia uma ação, eu não sei precisar qual era a primeira, mas eu acho que, eu sei que havia uma ação do senhor Jair Perim contra o Roberto Vipisch, e o Roberto Vipisch, quando teve a área invadida, fez uma ação de reintegração de posse. Do Jair Perim era em São Domingos, Goiás, e a do Roberto Vipisch era na Bahia. E a do Dr. Roberto Vipisch ia seguindo quando... Mais uma vez, não tem jeito, eu preciso interrompê-lo mesmo, né? Só retornando um pouquinho atrás. Quando houve essa ação, houve a invasão. O senhor usou aqui para a gente o termo invasão. Essa invasão, eu posso dizer que foi em decorrência da sobreposição ilegal de áreas? Perfeitamente. Perfeito. Mesmo porque o doutor Roberto Vipisch, nessa época, já estava adoentado, já não exercia as mesmas atividades, né? Então, existiam essas duas ações. E o estranho é que, em determinado momento, os Castelli, já assumindo essas ações do Jair Perim, eles pediram que conseguiram que um juiz da Bahia, né, determinasse que a ação do Dr. Roberto Vipisch fosse encaminhada para São Domingos, Goiás, né? Então, passou a ser julgado somente na comarca de São Domingos. E muitos anos depois, né, os mesmos Castelli diziam que essa ação deveria voltar para a Bahia. Eles mesmos queriam que a ação voltasse da Bahia quando começaram a entender que as dificuldades deles no juizado, com os diversos juízes que passaram na comarca de São Domingos, estavam trazendo dificuldades para eles. É só para fazer um ajuste cronológico aqui e ver se eu compreendi bem e auxiliar os jurados, né? Então, a fazenda do senhor Jair Perim foi aumentada ilegalmente, a partir de sobreposição de áreas que não existiam, e depois essa foi a terra comprada pela família Castelli. Perfeito. E, nesse momento, essa terra invadia a terra pertencente ao senhor Roberto Vipisch. Exatamente. Consta também que o senhor, posteriormente, comprou essa propriedade. Essa área que eu tinha inicialmente, né, que era... que hoje é a Fazenda Sagarana, eu vendi essa área vizinha, a Fazenda Rainha da Serra, dos Netos, eu vendi um grupo da Bahia, um grupo de Barreiras, chamado Grupo Orita, né? São 3 irmãos. Então, eu vendi essa área para eles. Posteriormente, o doutor Roberto Vipisch novamente me procurou, sempre acompanhado de um filho dele que é advogado, já que ele estava adoentado, e eu fazia questão sempre de conversar na presença do filho dele, que era advogado, né? Pela idade avançada dele e tudo mais. Ele me procurou e falou que já não tinha mais condições de saúde, estava em dificuldades financeiras, que não teria mais como levar adiante esses encargos, né, financeiros para tocar essa ação. Nesse momento, então, eu fiz e ele me propôs, né, que eu, então, pagasse os advogados que ele estava devendo, ao Marcos e ao Frank, que eu pagasse a eles, e que, quando terminasse a ação, eu começaria a pagar ele as parcelas programadas, né? Isso constou num contrato inicial que nós fizemos, mas logo no primeiro ano, devido à situação financeira dele, devido à situação de saúde do Dr. Roberto Vipisch, devido à situação financeira dele, devido aos problemas de saúde, eu já comecei a pagar, e antes mesmo, até hoje, essa área está em disputa, né? Agora parece que já foi para o Tribunal Superior, para o STJ, né? Está em vias de ir para o STJ, qualquer coisa assim. Eu paguei tudo a ele, né? A família dele ficou muito grata, que eu dei um final de vida a ele, ele faleceu recentemente, mas a partir daí, né, também vieram algumas vitórias, né?
A partir daí foi conseguida a reintegração, a devolução da área para o Dr. Roberto Vipisch, não é? E eu, então, entrei na fazenda, já plantando e tudo mais, e permaneci na fazenda, até que, posteriormente, acabei vendendo para os vizinhos o Grupo Orita. Isso aí que o senhor constou, quando o senhor teve a efetiva posse da propriedade, foi em qual ano? Eu realmente, assim, memória, eu não sei de falar exatamente, mas... Não tem problema. Eu não sei, não tem sei. problema. É fácil, né? É somente ver a minha documentação com o Dr. Roberto Vipisch, que aí Perfeito. fica mais certo, né, do que eu afirmar alguma coisa que minha memória aos 72 anos não é tão... É muita coisa para lembrar ao longo da vida. Não, mas está nos Uma autos. situação de emoção aqui também não é muito fácil ficar recordando de coisas desagradáveis. Não, compreendo Bueno. perfeitamente, essa Bueno. informação está nos autos. Isso. Eu pedi ao senhor que a desse como forma de orientar a compreensão dos jurados, né? Bueno. Mas nos autos consta que foi o ano de 2008. Exato, 2008. Né? Pronto. Depois consta que o senhor vendeu a fazenda para a família Orita e a família Orita passou a receber algumas ameaças. O senhor sabe desse caso? Sim, o Walter Orita, era com quem eu tratava mais, me disse que, logo assim que eles adentraram a fazenda, que foram visitados pelo Castelli, um filho, em que ele teria feito um diálogo muito assim, ameaçador com os funcionários e mandado um recado que o Orita não se mantivesse lá porque as coisas não iam acabar bem. E o Orita, então, quando me contou isso, eu disse, olha, eu não tenho o que falar com você, eu tenho um compromisso de levar os processos adiante, mas uma ameaça dessa, eu acho que o seu caminho é procurar a justiça, procura a polícia. E ele, então, foi à polícia e fez uma queixa formal, né, na delegacia de Barreiras, já que a propriedade, sendo o Dr. Roberto Vipisch, era correntina. Posteriormente, já bem mais adiante, ele recebeu uma outra visita no escritório de Barreiras, em que falava-se de que o Castelli também queria fazer um acordo com ele, qualquer coisa assim. Pois não. Está no contexto dessa pergunta. Esse registro de ocorrência foi feito em Barreiras. O senhor lembra o tempo? Tem mais de 10 anos? Eu forneci esse registro no meu depoimento à polícia. Deve constar nos autos. O senhor lembra, só para os jurados terem ciência disso, quanto tempo foi feito isso? Tem mais de 10 anos? Se vocês pudessem relembrar aí, porque tem mais de 10 anos, com certeza. Não, perfeito, perfeito. Tem mais de 10 anos. Foi assim que o Roberto Vipisch entrou na área, que o Orita entrou na área. Os funcionários foram ameaçados e, posteriormente, foi visitado também no escritório, em que foi dito a ele que ou ele devolvia a área, ou então as coisas não iam ficar bem. Aproveitando o gancho dessa notícia da ameaça, consta nos autos que o senhor também teria sido ameaçado pelos Castelli. É verdade isso? Não houve assim uma ameaça direta deles, como foi com os funcionários ou com o Walter Orita. A ameaça, para mim, veio através de um funcionário meu, chamado Jailton, que trabalhava comigo há alguns anos, dizendo que um conhecido pistoleiro na região ali da divisa de Goiás e Bahia, a região do Rosário, da Vila do Rosário, queria falar comigo. Eu disse que não tinha interesse nenhum em falar com pistoleiro, não o conhecia, não queria conhecê-lo, e ele falou assim, não, mas ele disse que é muito importante, que é risco de vida para o senhor. Eu, então, sem avisar a esse José Maria, e já que o Jailton era conhecido... José Maria é esse pistoleiro. Pistoleiro, sim. Eu coloquei o Jailton na caminhonete comigo, eu dirigindo, o Jailton do meu lado, e coloquei umas pessoas de minha confiança, né, ex-policiais, no banco traseiro. E, sem avisar, parei na casa desse Zé Maria, já que
lidar com pistoleiro é uma novidade, né? Então, parei na casa do Zé Maria, o Jailton desceu, chamou, e eu perguntei, o senhor quer falar comigo? Eu falei, então entra aqui. E as pessoas atrás preparadas para qualquer coisa que ele fizesse, e aí então eu saí com o carro de frente da casa dele, parei mais adiante e perguntei o que ele queria falar comigo. Ele falou assim, o senhor não está lembrando de mim? Eu falei assim, não lhe conheço. Ele falou assim, pois é, eu fui contratado para lhe matar. Ele disse por quem? Falou, pelo Castelli, e usando um intermediário chamado Juvenal, né, que teria, e alguém que tinha uma serraria, uma carpintaria lá na região, que teria intermediado para que ele fosse contratado para me matar, e que iriam pagar R$300 mil para ele me matar, mas que ele ia me lembrar por que ele não faria isso. E aí me lembrou que, quando criança, o senhor quer dar eu uma... visitava... Não, vamos lá. Quando criança, eu visitava a fazenda, que o pai dele era o vaqueiro-chefe. E era uma pessoa do meu conhecimento, um pernambucano, que tinha uma grande propriedade lá e tinha uma estrutura. E como minha fazenda não tinha estrutura nenhuma, sempre que nós nos encontrávamos na região, eu ia jantar na casa dessa pessoa. E parava para cumprimentar esse vaqueiro-chefe, né, o senhor Antônio, e ele sempre levava, ele tinha as crianças pequenas, sempre levava uma lembrança para as crianças, às vezes levava alguma coisa para a senhora dele também, né? Levava alguma coisa também para o senhor Antônio, e ia jantar, e, por vezes, antes mesmo de jantar, né, eu passava por lá e parava e tomava um café na casa do senhor Antônio, e a esposa dele fazia um bolo de fubá, que eu apreciava. Ela chegou até a fazer um dia um bolo, na hora que eu fui sair, ela mandou parar o carro e me deu um bolo para eu levar. Então, ele me lembrou isso tudo, e ele era um dos filhos. Entendi. Fora essa hipótese de ameaça, o senhor recebeu... Sim, bom, só para complementar. E aí, então, ele falou que não poderia fazer isso, porque seria uma afronta à memória do pai dele, que já era falecido, né? E ainda me perguntou, mas se o senhor quiser, pelo mesmo preço, eu vou lá e mato ele. Eu falei assim, não é o caso, não. Você pode ir embora. Dias depois, ou 2 a 3 semanas, ou tempo depois, eu soube que ele tinha sido assassinado. Esse Zé Maria tinha sido assassinado porque tinha tido uma briga num bar antes, enfim, foi assassinado, nunca foi, você sabe exatamente por quem, porque nunca foi preso quem matou ele. Certo. E ele disse, então, claramente que havia sido contactado pelos Exato. Castelli para matar o senhor. Exatamente. Tá. Eu fiz uma outra pergunta. Seria a segunda ameaça, né? Exato. A segunda ameaça também não foi ameaça direta, mas eu recebi um telefonema de um policial militar dizendo que tinha sido chamado para uma reunião numa churrascaria em Posse, uma churrascaria logo na entrada de Posse. Também esse Juvenal fazendo parte disso, e nessa reunião também foi proposto, anos depois, o mesmo valor de R$300 mil para que ele ajudasse a dar um sumiço em mim, qualquer coisa assim. Foi uma conversa curta por telefone, e eu perguntei, né, por que ele estava me ligando, e mais ou menos é o mesmo princípio. Falei assim, não, todos aqui na polícia gostam muito do senhor, porque todas as épocas de dificuldade da polícia, digamos assim, todos aqui, as pessoas mais velhas, sabem, o governo Henrique Santillo atrasou pagamento de funcionários públicos por mais de 6 meses, 8 meses, faltava gasolina para os carros da polícia, para ambulâncias, e eu sempre procurei ajudar postos de saúde e a polícia militar, a polícia civil, com combustível, com alguma coisa que faltasse. Perfeito. Recentemente, inclusive, teve uma tempestade lá muito forte em Lusiânia e destruiu todo o centro de recepção de mensagens, de pedidos de emergência, né? Eu tive a oportunidade de também ajudar. Então, eu continuo fazendo isso da mesma maneira que ajudo outras pessoas. Perfeito.
Na época, essas ameaças trouxeram um receio ao senhor de sofrer algum mal, de ser realmente vítima mesmo? Veja bem, receio, né, é evidente, né? E eu não acredito muito, sabe, em segurança, né? Porque presidentes americanos com serviço secreto, FBI, tudo já foram baleados, já foram assassinados. Então, é uma coisa que impacta um pouco essa questão de receio, segurança, né? Mas eu não podia deixar de trabalhar nas minhas coisas, mas a minha família ficou muito receosa, minha esposa e minhas filhas me pressionaram bastante, então nós nos mudamos todos para os Estados Unidos. E vocês se mudaram por conta dessas ameaças? Por pressão, eu fui obrigado a isso pela minha família, por pressão, por causa dessas ameaças, que não queriam que eu vendesse tudo, queriam que eu fosse embora, mas não é uma coisa fácil vender fazendas assim de uma hora para outra. Então, eu fui, a coisa parecia ter tomado um rumo mais tranquilo, né? E também a minha presença física nas fazendas não é tão necessário com toda a modernidade que veio, internet, a gente consegue controlar as coisas à distância, consegue ver tudo à distância, né? Então, eu mantive todas essas fazendas ainda. Perfeito. Após vender a fazenda, o senhor não recebeu mais ameaças, não? Não, as ameaças se transferiram para os oritas. Tá. Então, assim, eu posso concluir que, mesmo eles tendo saído da posse da fazenda, por determinação judicial, nunca desistiram de reaver aquela terra? Não, até hoje. Até hoje continua a disputa na justiça. Né? Perderam a primeira instância, perderam a segunda instância, e pelo que meus advogados falam, né? Eles dificilmente conseguiriam alguma coisa no STJ, porque não teriam requisitos para o processo ir para julgamento no STJ. Seria rechaçado, foi pelo tribunal, seria rechaçado também pelo STJ. Não teria matéria para o STJ discutir, além do que já foi decidido. E o motivo, claro, seria a sobreposição de terras, né? Sobreposição de terras, e já tem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que o título mais longo é que vale, que o doutor Roberto Vipicha ocupava, com testemunho dos vizinhos, que o doutor Roberto Vipicha, que ocupava antes, então, em termos de posse também, que ele ocupava a área antes dos Castelli entrarem. Então, tudo isso já... Certo. Pelo que o senhor conhece da situação, eu posso concluir que todo esse problema, toda essa inimizade, a morte dos advogados doutores Marcos e Frank, foram originárias por conta dessa disputa de terras, dessas ações judiciais? Eu com certeza, né? Foi por conta da disputa dessas terras, né? Mas eu não vejo assim, eu não sei se eu posso. Eu acho que foi uma grande burrice achar que matando advogado se ganha uma questão, né? Então, não sei dizer o que passa na cabeça de uma pessoa para tomar atitudes, né? Totalmente estapafúrdias enfim, não sei exatamente, mas foi em função disso. Perfeito. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, é que quando houve a quebra dos sigilos, foi extraído um print do celular do doutor Marcos, né? Eu pedi que colocasse nessa tela, não sei se o senhor consegue enxergar. Consigo. Porque está bem... Consigo, sim. Em um determinado momento, chegar um pouco mais perto, porque tem uma vista muito boa, né? Nesse momento, se falava na execução dos honorários decorrentes dessas ações que envolviam as propriedades. Né? Aqui o doutor Marcos faz uma pergunta ao senhor pelo WhatsApp. Ele diz o seguinte: mas, realmente, você não acha perigoso executar os Castelli?
esse executarmos, até para os jurados entenderem, significa cobrarmos os honorários em decorrência de terem vencido a ação. Então, é uma explicação do jurado. Mas, realmente, o senhor Marcos perguntou ao senhor, você não acha perigoso executar os Castelli? Eles mandaram matar você. Não vão querer me matar também? Aí o senhor respondeu, talvez, né, não estou de brincadeira, faça um testamento e execute. Não, não foi brincadeira, não, absolutamente. Não é? Porque se realmente eu já tinha passado sobre essa situação de virem pessoas sendo contratadas para me matar, não é? É evidente que eu achava que ele podia correr risco. E era como um conselho, porque eu tinha tenho o dobro praticamente o dobro da idade do Marcos, né? E a própria família dele, o próprio pai dele, dizia que era o segundo pai dele, porque eu procurava aconselhá-lo bem, sabe? Eu sempre fui muito amigo deles, sabe? Tanto que, com a diferença de idade e tudo, né, eu e minha esposa, ao invés de colegas dele, da idade dele, nós fomos convidados para ser padrinhos dele, né? Então, é evidente que eu fiquei preocupado. Permita só que eu conclua. Em resposta a isso, o doutor Marcos falou, credo, meus filhos precisam de mim aqui ainda. Dinheiro não paga minha companhia. Eu quero perguntar ao senhor, esse diálogo ocorreu realmente entre vocês? Perfeitamente. Ele se sentia ameaçado? Se sentia ameaçado. Pelos Castelli? Pelos Castelli. Eu já estou quase concluindo, tá? Ah, sim, vou esquecer. Claro. Sobre essa execução da sentença e dos honorários, o senhor tem conhecimento se ele chegou a executar? Deixa eu lhe falar. Ele também me consultou, porque esses honorários houve essa condenação de sucumbência, né, de pagamento desses honorários aos advogados ganhadores da causa, somente de um dos processos. E como eu relatei no início, eram 2 processos, que tinha o processo de São Domingo, da Bahia, que também foi para lá. Então, ele me disse que teria também como ele pedir, né, através de embargos, alguma coisa assim, teria como pedir ao juiz que não se esquecesse, enfim, de reivindicar ao juiz que também houvesse a condenação do mesmo valor no outro processo. Eram 2 ações. Eram 2 ações. Mas que ele tinha receio, pela amizade que tinha comigo, enfim, que isso pudesse atrasar o processo e poderia me prejudicar. E eu falei que não, já havia vendido a fazenda, que o Orita estava plantando na fazenda, não havia nenhum tipo de problema em atrasar, mas que ele deveria cobrar aquilo que ele tinha direito, porque era o trabalho dele, ele não poderia ficar nem com receio, nem que eu agradecia, mas que não me prejudicaria em nada, que ele cobrasse também, e de alguma maneira eles iriam entrar com uma ação, mas em seguida ele me falou que devido a um outro tipo de movimento que teve no processo, eles responderam, eles entraram com outro tipo de coisa qualquer, outro tipo de recurso qualquer, que nem atrasaria mais, como ele estava preocupado com a questão da terra, que não atrasaria mais, mas que ele também teriam entrado cobrando o restante. Perfeito. Então, assim, ele nem chegou a ter tempo de fazer essa execução dos honorários. Eu acho que fez. Eu acho que sim, não sei dizer. Fez. Pelo menos ele me falou que estava resolvendo de outra forma, né? Mas eu não tenho acesso assim direto a esses processos, eu não acompanho assim só as informações que são passadas pelos advogados. Né? Vou fazer uma outra pergunta para o senhor, e compreendo o senhor não se lembrar, porque, assim, realmente todos temos dificuldades com datas mesmo. Quando o senhor falou, ele fez a cobrança, o senhor consegue se lembrar se foi próximo à data em que ele e o Dr. Frank foram mortos? Foi pouco tempo antes, não foi muito tempo depois, não. Consegue quantificar em dias, em meses? Não consigo quantificar em dias, não, mas acho que qualquer coisa em termos de ano, qualquer coisa assim. Perfeito. Não deve ter passado de ano, não. Não, nesse momento não precisa, não, obrigado.
Eu vou encerrar com uma pergunta aqui. O senhor disse que era muito amigo dele, conhecia a vida dele, conhecia a realidade, as angústias dele, o senhor era padrinho, inclusive, né? O senhor chegou a tomar conhecimento de algum outro processo judicial envolvendo possivelmente agiotagem que o perturbasse? Sim, ele começou a defender um cliente dele em Lusiânia, o senhor Renato Sorgato, que teria uma dívida com um agiota de Brasília chamado Geraldo Vilela. Esse Geraldo Vilela é um agiota conhecido de toda a região, uma pessoa conturbada, porque tinha sofrido já atentados de vida contra ele, não é? Então, o Marcos me falou que tinha esse processo. E eu falei assim, Marcos, você se envolver em processo de agiota, o agiota, pô, sabe, nunca fica satisfeito. Então, você vai ter a pessoa que vai o tempo todo contestar esse processo. E ele falou assim, não, mas eu já ganhei esse processo. Eu falei assim, então, eu não fico feliz e vou te pedir, não se meta mais com o processo de agiota, não se meta com isso, porque não é uma coisa boa. Né? Foi só exatamente isso. Entendi, né? Mas em momento nenhum ele mostrou receio de ter sido ameaçado? Não, eu que fiquei, eu que falei para ele que não se metesse nisso. Ele estava, inclusive, feliz porque tinha recebido os honorários desse processo. Ele me contou como uma vitória processual. Né? Mas tá. Eu que fiquei preocupado dele estar fazendo processos contra agiota, ou mesmo, pior ainda, talvez, a favor de agiota. Né? Então, eu que fiquei, como conselheiro dele, falei que ele não fizesse mais isso. Né? Tá bom. Tá bom? Tá, muito obrigado, viu? Então, da minha parte, obrigado. encerro. Tem duas perguntas que vocês precisam já explorou bastante. Em relação ao Luciano. Luciano, duas coisas. Um depoimento nos autos, o desembargador Leobino, quando foi ouvido na delegacia, ele fala que o senhor traz essa suspeita inicial. Pode ser que tenha um problema em relação a um PJ. Essa história que o senhor contou aqui. O senhor contou para o desembargador. Exato. A minha conversa foi com o Marcos, antes dos fatos, né? Mas com o desembargador Leobino, é uma pessoa que eu gosto muito da família, sabe, dele, dos outros filhos dele, enfim. Mas eu não tenho, assim, sempre nossos encontros foram na casa dele ou na casa do Marcos, em festa dos filhos, algumas coisas assim. Eu não tenho tanta liberdade, mas, evidentemente, assim que eu soube da notícia, procurei conversar com ele, não conseguimos. Mas, posteriormente, eu peguei o avião nos Estados Unidos, não cheguei a tempo para o enterro, mas fui visitá-lo e falei, né? Ele perguntou se eu teria ideia do que poderia estar acontecendo, já que talvez eu soubesse, né? Ou com certeza, né? Eu soubesse muito mais dos processos do Marcos do que ele. Isso porque eles achavam muito engraçado, porque o Marcos me ligava, às vezes de madrugada, que era o horário que ele gostava de escrever as petições dele, e começava a ler uma petição para mim. Eu falei assim, você me acordou, está lendo uma petição que eu não sei nada do que é isso. E ele falou assim, não, mas escuta, por favor. Quando eu terminava, você entendeu o que está escrito, o que eu quis dizer na petição? Eu falei assim, entendi. Eu falei, muito obrigado. Se você entendeu, qualquer juiz entende. E ainda me brincava comigo com relação a isso, né? Porque eu não era juiz, entendia, então essa brincadeira, o juiz também iria entender sem precisar de ler coisas muito complicadas do processo, né? Poderia ir na simples petição. Então, com isso, o Leobino falou, você deve saber muito mais dos processos do Marcos, poderia ter alguma causa, alguma coisa, não é? Eu sabia que o Marcos tinha uma vida íntegra, familiar, sabe? Nunca
nunca houve nada que pudesse ser qualquer tipo de suspeita com relação a isso. Também nos processos dele, né, a única coisa que a gente havia conversado sobre ameaça era justamente sobre o Castelli. E eu falei ao Leobino, falei assim, olha, mas ele também fez